TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa Conexão Esporte deste domingo, final de agosto, começando setembro. E vamos falar de muito que começou neste sábado com a vitória do Cruzeiro diante do Fluminense por 2-1. Também o empate hoje com o restante da rodada do América diante do Flamengo por 2-2. É tanto time do Rio jogando com os mineiros, a gente confunde um pouco. E a vitória do Vitória diante do Atlético por 1-0. Além também da vitória do São Paulo, que é o líder disparado desse Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos falar também de Série C hoje. Vamos falar de quem são os classificados para as próximas fases da Série C, que já está quase acabando também. Também vamos falar sobre CSM, as finais do CSM. Vamos saber quem for para as finais do CSM. Também Copa Camisa 10 que se estreou. Vamos falar também sobre esse torneio. Além de Copa Mountain Bike, trilhão de motocross e muito mais. Você vai ver a partir de agora no Conexão Esportes deste domingo. O Happy Hour com os amigos tem lugar garantido. Whiskeria Hora 10. Se a opção é uma festa, aqui você encontra as melhores bebidas. Tudo de acordo com o seu evento. E o melhor, nos fins de semana, o atendimento é até às 4 horas da manhã. Acompanhe as grandes novidades da Whiskeria Hora 10 nas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram, @Whiskeria Hora 10. Rua Goiás, 1664, esquina com Pará. Whiskeria Hora 10, telefone 999530880. Whiskeria Hora 10, sua noite começa aqui. Lembrando que você participa com a gente do nosso programa através do WhatsApp 3222-5052 e também você pode acompanhar o nosso programa no Instagram, nas redes sociais e no YouTube, programa Conexão Esportes. Vai lá que você vai ver tudo que aconteceu nos outros programas anteriores e também o que acontece no futebol do Brasil e no mundo e nos outros esportes também. Falando agora, dando boa noite especial aos nossos amigos e parceiros do programa, começando com o Alexandre Rodrigues. Boa noite, Alexandre Rodrigues. São Paulo líder e a caminhada continua. Você acha que está indo no caminho certo? Boa noite, Alex. Boa noite, meus companheiros aqui. Você que está em casa. Realmente, São Paulo teve uma rodada que deu tudo certo, né? Seus competidores mais próximos não venceram, mas eu acho que ainda tem muito campeonato ainda. São Paulo está na briga, tem uma boa vantagem, mas que pode até já sumir na próxima rodada se perder o jogo e o Inter ganhar o dele. Mas eu acho que nessa disputa aí o São Paulo vai até o final do campeonato. Vamos esperar, né? Para mim, acho que está caminhado esse título do São Paulo. Boa caminhada, mas vamos ver. Vamos aguardar. Ainda tem disputa. Como diz Adilson Batista, vamos aguardar. Adilson Batista. Dando boa noite especial ao nosso parceiro Pedro Martins. Gostou do jogo do América, Pedro? Boa noite, Aleph. Boa noite a todos. Gostei sim. O América do Adilson, como eu até falei hoje no Twitter, é melhor do que o América do Enderson, né? Porque a gente já achava que era bom, ficou melhor ainda o trabalho sensacional do Adilson. A gente vai falar também da derrota do Atlético para o Vitória, jogo do Cruzeiro, muita coisa aí no programa de hoje. Isso, dando uma noite especial ao nosso amigo Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite. O que você achou dessa derrota do Atlético? O Atlético não está sabendo encaixar o jogo diante dos seus adversários fora de casa? Boa noite, Aleph. Boa noite, meus companheiros aqui. O Atlético, mais uma vez, ele cria muito e não conclui em gols, né? Ele é o time que mais possui finalizações no Campeonato Brasileiro, é o time de melhor ataque na competição e que não conseguiu fazer um gol no time de pior defesa, né? Então é um time que cria muito, mas que aproveita muito pouco as chances de gol que ele tem e acaba pecando nessas chances
e acaba perdendo os jogos. Ah, sim. Vamos daqui a pouco comentar sobre os melhores momentos, tanto do Atlético como do América, como os gols do América também diante do Flamengo, vamos falar também, e também os melhores momentos da vitória do Cruzeiro de virada no sábado diante do Fluminense. Agora vamos ver os gols da rodada do Brasileirão, começar um pouco diferente do programa, né? Falar dos gols da rodada. Vamos falar primeiro dos jogos de sábado. Tivemos Santos e Bahia, né? O Santos que venceu o Bahia, o Santos que agora começou a embalar, né? Com o Cuca, né? O Santos que em 4 jogos tem 3 vitórias, né? Nos últimos 4 jogos conseguiu 3 vitórias. E parece que se encontrou, né? Não era aquele time tão ruim quanto mostrava ser, né? Tá ali na zona de rebaixamento. Ficou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. E agora conseguiu sair, venceu bem, né? Isso. A equipe do Sport, que não é um adversário muito forte. Desculpa, o Bahia. Aí sim. O Bahia sim é um adversário muito forte. Troquei que o Sport foi pro Botafogo. Como eu tinha dito, o Anderson já fazia um bom trabalho no... E o Gabigol marcou mais uma vez, né, pro Santos, né? No América. Os mineiros ressuscitaram o Gabigol. Exatamente. E aí já os reforços, né, Pedro? Você viu, o Délis Gonzalez fez o gol, deu um passe aí pro Gabigol também, a entrada também do próprio Brian Ruiz e do Carlos Sanches. Carlos Sanches que pode ser o causador de um problema, né, pro Santos. Pode ser, Libertadores, né, por causa da escalação irregular, teoricamente foi irregular no jogo de ida contra o Independiente. Amanhã vai sair essa resolução. Mas no Campeonato Brasileiro, é como o Pedro disse, o Santos... Agora, na Arena Corinthians 1, Paraná 0, gol de Henrique. É um joguinho, né? Realmente. Salvação dos Marlós, né? Sem porque muita perde esse jogo, se não ganha esse jogo tá na aí, fase muito ruim o bicho ia pegar lá no Corinthians. O time, mesmo ganhando, não mostrou força, não mostrou esquema de jogo, como já não tinha mostrado contra o Fluminense no meio de semana. Né? Um time apático, que não tem nada, não lembra em nada aquilo que o Carrilho fazia. Perdeu muitos jogadores, realmente o Loz não tem conseguido impor esse sistema de jogo. Eu acho que mesmo, Ale, com a perda dos jogadores, o Loz tem muita culpa nisso. O Botafogo venceu o Sport por 2-0, o Sport que vai cair, né? Do jeito que tá andando a situação, Joel, Carli e Aguirre fez o gol. Né? O Sport que fez um primeiro turno muito bom. Se eu não me engano, fechou entre os 10 primeiros da parada... o primeiro turno não, desculpa. Parada da Copa. 12 primeiras rodadas. E caiu, né? Teve 2 trocas de treinadores também. A última vitória do Sport foi na 11ª rodada. Hoje completou 10 rodadas. Nelson Batista não. Eduardo Batista agora, né? O filho, né? Filho. Então tá dando sorte na equipe do Sport. Não começou bem, realmente. E o Botafogo com o Zé Ricardo, né? Primeira vitória do Zé. Primeira vitória depois de perder pro Atlético. No Morumbi, São Paulo 1, Ceará 0. E São Paulo. Bruno Pérez fez o gol. Realmente um jogo que São Paulo começou muito bem. Os primeiros 20 minutos parecia que ia até ganhar com certa facilidade, mas é aquele tipo de jogo que, se o gol não sai, o time se enerva e teve certas dificuldades. E aí a substituição do Diego Aguirre realmente que acabou dando resultado. O Bruno Pérez, que é lateral direito, ele colocou muito bem no jogo, né? Ele colocou ele mais avançado para a entrada do Regis na lateral direita e o Bruno Pérez fez o gol. E aí o Morumbi lotado, com 57 mil pessoas, o São Paulo fez a parte dele. Mas eu acho que os próximos 3 jogos, o São Paulo vai jogar aqui contra o Atlético, inclusive, passando essa rodada com o Fluminense domingo que vem. Na outra, joga aqui com o Atlético e Inter e Flamengo se enfrentam. Eu não acho que o São Paulo já ganhou o título. De maneira nenhuma. Mesmo estando na liderança, mesmo jogando bom futebol, a gente vê que o time tem dificuldades contra adversários. A partir de agora não tem time ruim. Né? Tanto que São Paulo jogou contra o Paraná e o Ceará e custou a ganhar hoje contra o Ceará e não ganhou do Paraná no meio de semana. Então não tem aquela disparidade. Mesmo o líder contra o último colocado, falar que já ganhou ou vai ganhar, que tem 3 pontos garantidos, esses 2 jogos provaram que não tem. É a chance do Internacional chegar. Não podia deixar escapar o ponto do jogo de hoje contra o Palmeiras. A gente adversário jogou contra complicado. O empate com o Palmeiras é totalmente normal. Jogar em casa e empatar com o Palmeiras é normal. E um Palmeiras que não toma gol há 8 jogos. É incrível. Então, o último jogo que tomou ainda era com o Roger Machado. Pois o Filipão não tomou gol. Acertou o time. Mas eu acho que você lembrou do Inter, Vitor. Eu acho que São Paulo e Inter têm algumas semelhanças no estilo de jogar. São times que não estavam bem ano passado e conseguiram se reconstruir esse ano muito na base da força, muito na base da abnegação dos jogadores, marcação de meio de campo, mas às vezes falta essa qualidade técnica. Não são times brilhantes,
mas tem feito campanhas sólidas. Então, realmente tem essa dificuldade, às vezes, como o Inter teve contra o Paraná. Mas eu concordo com o Pedro, acho que o campeonato ainda está aberto. O São Paulo tem essa possibilidade. Eu falei desses jogos, até o jogo contra o Atlético, porque o São Paulo vai poder jogar ainda em casa com o Fluminense e Inter e Flamengo se enfrentam. Então, o São Paulo pode ter uma possibilidade de subir, mas se jogar como jogou nessas últimas 2 partidas, perdendo tanto gol, vai ter dificuldade. Então, ainda tem muito campeonato ainda. E nesses jogos decisivos, né, que isso vai ser importante, porque o São Paulo, ele agora está jogando contra times que estão na parte de baixo, mas que está tendo dificuldade. Se ele perder os jogos para equipes que vão se aproximar ou passar ele, as coisas podem ficar complicadas, né, para depois tentar recuperar. São Paulo que ainda joga com o Inter lá no Beira-Rio e recebe o Flamengo. Então, assim, 2 confrontos diretos, São Paulo tem. O Inter tem essa vantagem de ter mais jogos em confrontos diretos jogando em casa, mas hoje concordo que o resultado é normal, né? 0-0 contra o Palmeiras, mas é aquela coisa, para disputar o título, talvez, né, a vitória seria fundamental. Você continua participando com a gente, mandando mensagem no 3222-5052. Flávio do Belvedere mandou pra gente: São Paulo é líder, isso é fato, mas não vejo ele como campeão. Obrigado pela sua participação. O Emanuel Corinthians, o que vocês acham sobre poupar jogadores, uma vez que acho que o Grêmio vai ficar sem nada? Eu também acho. O Grêmio não é o mesmo Grêmio do ano passado. Eu vejo que o Grêmio não... É um achismo, né? Mas eu não acho que o Grêmio vai conseguir ganhar do Estudiantes bem para se classificar no meio de semana. Aí o Grêmio já foi eliminado da Copa do Brasil, pode ser eliminado da Libertadores nas oitavas e está muito longe no Brasileiro para o Grêmio lutar. Então, talvez esse ano... o Grêmio é obrigado a ganhar tudo, né? O Grêmio ganhou a ganhou Copa do Libertadores, Brasil, já vem de 2 anos, já teve 16 Copa do Brasil, Isso, 17 Libertadores. Agora o time... todo mundo parece que coloca Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Como eles estão nas competições, eles têm que ganhar alguma coisa. Um time tem que ganhar. E a Libertadores ela pode ser vencida por um time estrangeiro, não obrigatoriamente um brasileiro. Tem times fortes lá. Todo mundo é forte na Libertadores. Então eu vejo que o Grêmio talvez chegue no final do ano, como o telespectador falou, sem ganhar nada. Eu respondendo especificamente da questão de poupar, eu acho que às vezes você não precisa poupar os 11 jogadores. Também acho. O Grêmio tem feito isso, o próprio Palmeiras tem tirado muitos jogadores também agora com o Filipão, mas eu acho que você pode mesclar mais os jogadores, porque às vezes você poupa e você deixa um titular no banco e você vê que a vaca está indo pro brejo, você acaba tendo que colocar o cara no segundo tempo. Como o Cruzeiro tem feito em alguns jogos. Às vezes dá certo, ontem deu certo, mas teve jogo que não deu. O Maluf tinha essa capacidade de buscar jogadores que vinham depois, né? Depois de 2011, 2012. Por exemplo, igual o Josué, que era um cara que foi campeão alemão pelo Wolfsburg, veio para o Atlético sem custo. Então eu acredito muito nisso. Que tem muitos jogadores que eles cheiram, eles têm o dom da vitória. E o Alexandre Galo, que é o atual diretor do Atlético, ele nunca fez um bom trabalho como treinador, né? Sim. O que leva a apostar num cara que nunca desempenhou um bom trabalho a comandar o futebol do Como se diz o ditado, foi colocar das pressas. Trouxe alguns jogadores, até jovens, em termos de idade. Você vê o próprio Natan, que está jogando ainda, não disse que veio. O próprio Leandrinho, que ainda teve pouquíssimas chances. Ainda não estreou, né? Praticamente estreou. Estreou, olha pra você ver. São jogadores, e aí é aquela coisa. Tudo bem, são opções mais baratas ou de necessidade, mas realmente tem que, além de você trazer essas apostas, você tem que ter essa gestão. E talvez é algo que esteja faltando. E você falou uma coisa interessante, Vitor, que realmente foi o tempo que se perdeu da própria preparação com a permanência do Oswaldo, né? Que já entrou no ano já demitido, podemos dizer, já era contestado. Então aí você realmente perde um tempo de uma preparação. Continua desgastando tanto ele como Vale lembrar que quando o Sete Câmara pegou a gestão para ser presidente do Atlético, o primeiro nome era Jair Ventura, que era um nome forte da diretoria, mas mesmo assim os jogadores pediram a manutenção do Oswaldo de Oliveira e renovaram com o Oswaldo. Mas a preferência do Sete Câmara era o Jair Ventura, que hoje está desempregado, inclusive. Então tinha que demitir os jogadores. Eles ficaram... A culpa foi dele. Os jogadores pediram para ficar, mas realmente é complicado. Polêmicas à parte. Sobre o time hoje, uma questão, que é aquela coisa também, o técnico mexeu bem. Eu concordo até que o Largue tem feito um bom trabalho dentro do possível, tal, mas é aquela coisa, às vezes, você
queima uma substituição, sendo que você está vendo claramente que todo mundo sabia que o Luan ia entrar no jogo. É visível. Era visível. Todo jogo que ele tem entrado essa estratégia dele de colocar o Luan todo jogo, né? é automático. Todo time que vai jogar contra o Atlético sabe que o Luan vai entrar no segundo então, tempo. Por que você já não escala o Luan logo de cara? Haja vista que o Natan não tem ainda. Não estou dizendo que ele não tem condições de jogar. Pode ser, tem que dar um tempo maior, mas o Luan vem bem, jogou bem no jogo contra o Botafogo. Dá mais sequência mesmo também, contra o Vasco, o time não ganhando, ele entrou e deu uma movimentação. Então você perde uma substituição, né? Então, e hoje também mesmo, tirar o Ricardo Oliveira com o time perdendo, para colocar o Denilson também. Então hoje também ele não foi tão hoje Se ele o não Ricardo foi feliz Oliveira nas não está substituições conseguindo, dele por que o Denilson vai conseguir? Hoje né? não foi muito Concordo que ele tem feito um trabalho interessante. Eu acho que uma vaga na Libertadores já vai ser relevante para o Atlético, a não ser que o presidente despreze a Libertadores ano que vem, né? Talvez vai falar que é a Série B do A Campeonato prioridade talvez é o Mineiro, né? Pois é, vai saber. Mas acho que realmente tem que se haver essa gestão melhor de trabalho, até dentro do grupo, como vocês disseram. Agora mudando, pode E o ponto, só ressaltando aqui, Ralf, um pouquinho, e o ponto positivo que a gente pode tirar desses últimos jogos do Atlético é o desenvolvimento do Iago Maidana, né? Que tanto se questionou, o Atlético precisa de um zagueiro, mas na verdade a solução estava em casa, só estava faltando oportunidade para ele. Dando conta do recado. Vem jogando muito bem. Acho que o Gabriel agora não pode passar nem perto da zaga titular do Atlético. Agora tá precisando de outro. Precisando de outro, Então tem que arrumar outro. Tá na hora já. Tá. Se o Bremer foi embora, precisa de um outro. Então tem que ressaltar isso. O Leonardo Silva não consegue mais, hein? É com o Maidana, né, que teve um problema legal lá com o São Paulo, quando ele esteve lá, né? Foi contratado, né, questão até derrubou o presidente lá. Conseguiu derrubar o presidente. E aí, no caso, ele estava sem contrato, quer dizer, agora ele já é um jogador do Atlético, realmente tem se desenvolvido bem, mas é aquela coisa, sozinho, às vezes, acho que falta também uma certa proteção ali na defesa, o time ainda dá alguns espaços e hoje o Vitória, principalmente no primeiro tempo, teve algumas chances. E no segundo tempo, quando o Atlético estava melhor, aí tomou o gol, né? Aí não teve aquela força. Sim. Bacana. Agora vamos ver a tabela de classificação, como é que estão os times mineiros nessa rodada. Essa qual rodada agora? Eu me perdi. 21ª. 21ª é porque pro Vasco ainda tem 2 a menos. O Santos tem quantas? E o Vasco está empatando com a Chapecoense 1-1. Jogo em São Januário. Mais um jogo, né? Tivemos o clássico da Série B, né? Vasco e Ceará, né? Semana passada. Ficou 1-1 também, não é? Vasco Alvinegro. O Vasco Alvinegro. Então, até na tabela a gente colocou por enquanto empate, né? 1-1 por enquanto, Vasco e Chape aí. E aí é isso. Agora, nessa semana, agora quarta-feira, vamos ter jogos de times com partidas atrasadas, né? Ceará e Bahia e Atlético Paranaense e o próprio Vasco. Bacana. Aí vão faltar só 2 jogos atrasados. Agora a tabela para a gente acompanhar aí, já na tela já. São Paulo líder 45, Internacional segundo 42, Flamengo terceiro 41, Palmeiras em quarto 37, Grêmio é o quinto com 37 e em sexto o Atlético Mineiro está no G6, hein? Com 34 pontos ganhos. Depois o Cruzeiro com 30 pontos, já coladinho no Atlético ali. Flamengo com a boa pra mim, com 26. A linha de frente para ali no Corinthians, ó, em 8º. Sim. São os 8 que, para mim, vão brigar por esse G6 até o final do ano. Isso. Como a gente já falou, o Cruzeiro não pode se distanciar dali, porque ele não tem a certeza que vai para a Libertadores ano que vem nas competições mata-mata. E o Atlético tem que ficar de olho bem aberto, porque tanto Cruzeiro quanto Corinthians têm reais condições de ultrapassar o Atlético. Lembrando que no G6 só o São Paulo Internacional que disputa o brasileiro, né? Além, brasileiro, só a competição. Além o Atlético. E o Atlético. E o Atlético. Virando a tabela. Oi? Pode virar G8, né? Pode, mas aí é aquilo, o time não pode ficar contando com isso. Né? Tem que tentar fazer o máximo para já ficar... surpresa para mim nessa primeira parte da tabela é o América, né? Sim, muito bem. Surpresa com 6, 7 vitórias já, né? Então já é um número bom de vitórias. Se a gente parte de baixo, o Atlético Paranaense 6 jogos pra cima dele. O Sport na 18ª com 20, Ceará com 17 pontos e o Paraná com 15 pontos ganhos. É o lanterna da competição de Chapecoense ali, quase lá, hein? O América com o Paraná com os últimos 3 jogos, tomou só 2 gols, mas só ganhou 1 ponto, quer dizer, então não resolve muita coisa, apesar de até ter jogado uma partida interessante contra o São Paulo. E o Santos já deu uma subida, como a gente falava, né? Ainda com uma partida a menos, o Santos, tudo indica, vai sair dessa zona perigosa aí. A briga é mais ali entre os que estão ali, eu acho que o Atlético Paranaense também é um time que pode sair dessa situação, mas Vitória e Chapecoense também ainda brigando. O Vitória tem o pior saldo, né? Nossa. Pior até que o Paraná. Muito pior, né?
bem pior. Menos que o Vasco. 19. E o Vasco acabou de fazer 2-1 na Chape. Jogando a Chape pra dentro da zona. Tá vendo? Triste situação. Esperaram a gente colocar a tabela. Pra falar pro Vasco tudo fazer bem. mais um gol. Mas o Vasco tá fazendo gol, né? É importante O problema isso. é tomar, né? O problema é tomar mais um. Esse é o problema. Infelizmente. Vamos aguardar o final. E você continua participando com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp 3222-5052. Vamos pular rápido no intervalo, no segundo bloco, vamos falar de trilhão, vamos falar de velocidade, vamos falar de futebol amador daqui de Divinópolis e também dar um resumo dessa Série C, né? O Ale vai contar pra gente como é que tá essa rodada eletrizante da Série C e também os jogos também. Vamos comentar um pouquinho sobre os times que vão disputar a Copa Libertadores nesta próxima quarta-feira. Vamos pro intervalo, é rapidinho, já a gente volta. Informação, cultura e utilidade pública. Sempre presentes nos fatos que marcam a cidade. 8 horas de programação diária, com participação e interatividade, para exibir o que o público gosta. Empenho e dedicação para valorizar o telespectador que se vê aqui, na nossa TV. Reforçando o compromisso. TV Candidez. TV Candidez. Aqui, Divinópolis tem muito mais espaço. Sua tranquilidade e a segurança do seu filho é na GM Transporte e Turismo. Com a presença de monitora, atendemos as escolas de Divinópolis. Vagas para FACED, UENG, UFSJ e CEPET. 988 35 95 25. Já voltamos com o nosso segundo e último bloco do Conexão Esporte. Você continua participando com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp 3222-5052. Mandando um abraço especial para a turma de Oliveira. Eu estive lá na sexta-feira, acompanhando o lançamento do livro 100 anos do futebol. E Oliveira, o Alexandre Rodrigues até gostou desse livro. Vai pegar para dar uma boa leitura. Um livro muito bacana. Muito bem feito o trabalho. Muito bem feito. Um livro de 500 páginas com muitas belas fotografias. Se o Camilo tiver como dar um foco para a gente no livro aqui, livro bem bacana, contando um pouco do futebol, abraçando ao Carlos Alberto Silva, Francisco Ribeiro Barros e o Guilherme Laranja pelo belo livro e o belo lançamento que teve lá nessa sexta-feira, lá em Oliveira. Semana que vem a gente vai passar a reportagem para você conhecer quem foi a turma e também é uma boa dica, né, para as outras pessoas aqui da cidade fazer um livro igual a esse, né? Com certeza, né? Realmente a história do futebol muito rica, né? Inclusive, a gente até estava comentando que tem um Twitter, né, que é do pessoal do impedimento, pessoal que fala muito do futebol, não só do futebol dos grandes times, mas de times também do interior. Eles estavam fazendo, assim, perguntas para o pessoal de interior do país, assim, curiosidades. O que você citaria de curioso do seu futebol, da sua cidade? E um trabalho desse realmente é muito rico. Olha aqui, Leston Júnior, que eu achei aqui no livro, eu nem tinha visto, hein? Leston Júnior foi treinador da franquia da Escolinha do Cruzeiro, sediada no Fabril no início dos anos 2000. Olha que bacana essa fotografia. Primeira. Tenta chegar lá. Muito bacana, viu? Leston Júnior, realmente, grande figura. Olha aqui, ó. Primeira da... primeira, isso. Muito bacana. Mostra lá na câmera. Além dessas fotografias, tem várias. Tem fotografias do Guarani quando fazia seus jogos lá em Oliveira também contra os times. Então é muito bacana. Quem é da cidade pode adquirir. E também quem não é bom comprar, entrar em contato também nas redes sociais. Semana que vem a gente vai passar todas as informações. Tudo. Como é que faz para adquirir o livro 100 anos do futebol em Oliveira. Parabéns pelo trabalho de todos aí. Bacana. Antes da gente falar da Série C, tá rolando ali, vai falar pra gente as informações. Vamos falar também do mountain bike. Tivemos um mountain bike nesse domingo lá em Carmo do Cajuru. O Túlio vai colocar pra gente as fotos lá do evento que teve este final de semana. O Taylor, que é nosso parceiro, esteve participando lá do mountain bike, lá, essa trilha bacana lá. Essa segunda etapa da Copa MTB do Centro-Oeste de Minas Gerais.
E não temos como colocar o vídeo dele, mas ele contou pra gente um pouco desse trilhão, como é que foi a organização. Tivemos mais de 100 atletas, se eu não me engano, nessa... Até um dos organizadores veio aqui no programa. Veio aqui no programa, sim. Então, foi muito bacana, por sinal, esse evento essa segunda etapa da Copa Centro-Oeste de mountain bike, olha pra você ver lá na Praça de Carmo do Cajuru. E a próxima etapa, a penúltima etapa, será realizada agora no final de outubro. Vai ser no Lago das Roseiras, aqui em Divinópolis. A turma lá andando de bike, alongando as pernas ali. Então, um abração ao Taylor, que acompanha, que é um grande atleta e traz pra gente as informações desse trilhão que aconteceu em Carmo do Cajuru. Tivemos rodada também da Série C. Atualiza pra gente quem jogou e como é que tá a situação dos times na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu tô até olhando aqui porque realmente nós estamos tendo agora o outro jogo, o terceiro jogo da Série C entre Botafogo da Paraíba e... Esse time do Leston Júnior. Não. Este. Esse agora time. Não é mais técnico. Treinador contra o Botafogo. Tivemos São Operário e Paulo. Santa Cruz, né? Então, Que jogo, hein? Passou, ganha. Por enquanto, o jogo do Botafogo com o Botafogo, os dois Botafogo, tá 0-0. Aí vocês estão vendo Operário do Paraná, de Ponta Grossa, contra o Santa Cruz, de Pernambuco. O Santa Cruz tinha ganho o primeiro jogo 1-0 e o Operário ganhou agora por 3-0 e conseguiu o acesso. A maioria das pessoas achou que o Santa Cruz ia bater e voltar, né? Sim. Mas não foi o que Não aconteceu. foi o caso. Gols do Alisson, do Schumacher e do Dione. Então, o Legal, Operário de Ponta Grossa subiu. Náutico e Bragantino, que jogo, hein? Náutico Amigos, na Arena Pernambuco. O Bragantino tinha ganhado o primeiro jogo de 3-1 e aí saiu na frente com o gol do Matheus Peixoto. Aí ficou muito difícil pro Náutico, né? Náutico aí ainda conseguiu um empate com o gol do Wallace, mas não adiantou nada o Bragantino. Esse bateu e voltou. Caiu. Esse bateu e voltou. É o rei da time Série B, tradicional, né? O time do Bragantino, né? Inclusive, um detalhe... É o rei da onde, Pedro? Da Série B, Da ué. Série B, Ninguém claro. nunca julgou tanto a Série B igual o Bragantino. Exatamente. E aí até um Pedro perdido, no goleiro, o Alex, do Bragantino, defendeu. E o Marcelo Veiga, que é o técnico do Bragantino, Nossa! 500 jogos no Bragantino. Quanto tempo o Marcelo Veiga está no Bragantino? Tem muito tempo. Não direto, né? Porque ele Sim, ele foi e voltou, Ele volta, mas já tem mais de 500 É jogos. tipo um Neto Xavier, né? Mas ele, bom, o vai e volta dele é pertinho. Vai ali, vai em São Carlos, vai em São Caetano do Sul, vai e volta dele é bem perto. Vai, bate e volta. E aí o terceiro jogo, como eu disse, Botafogo da Paraíba e Bragantino. O Botafogo ganhou o primeiro jogo 1-0, por enquanto 0-0. E amanhã jogam Cuiabá e Atlético Acreano. E aí tá 2-0. Tá 2-0 pro Cuiabá do primeiro jogo, né? E o Atlético Acreano vai ter que reverter esse placar no jogo que vai ser amanhã. Lembrando que ficar os quatro sobem para a Série B, né? Os quatro não, ele já definiu o acesso para a Série B. Sim. O Operário de Ponta Grossa e o próprio também Bragantino já subiram já para o ano que vem. Opa, mais uma vez Bragantino na Série B, hein? Exatamente. Depois vamos saber as contas, quantas vezes que o Bragantino está na Série B. No próximo programa a gente vai falar. Vamos trazer a pesquisa aí. O Vasco fez 3-1 na Chapecoense. Opa, aí, ó, viu? Mais um gol do Vasco. Daqui a pouco você confirma pra gente quem foi o gol. Thiago Galhardo. Thiago Galhardo. Que elenco do Vasco, né? Que fase, hein? Para salvar, né? Acho que já vai ser o suficiente. Né? Agora vamos falar de Copa Camisa 10. Tivemos a abertura da Copa Camisa 10 neste final de semana e a equipe Conexão Esporte esteve lá acompanhando essa primeira rodada. Acompanha com reportagem de Marcelo Lopes. A todo mundo que está acompanhando o programa Conexão Esportes, boa noite a todos. Neste sábado teve muito futebol, também muitos gols aqui na primeira rodada da segunda edição do campeonato da Copa Gol de Placa. E o primeiro jogo foi entre as equipes do Fladive e do OSN. Na primeira etapa, Walter arriscou de longe e foi eficiente na finalização. Golaço e 1-0 para o Sem Noção. O empate veio pouco tempo depois. Pela esquerda, Alvi aproveitou a chance e fez 1-1. O Sem Noção saíram na frente do placar novamente, com mais um gol de Walter aproveitando o rebote. Fladive empatou o jogo com Marquinhos nesse lance, 2-2. Fidelis de letra virou o jogo para o Fladive. Glauber aproveitou a chance e fez 4-2 para a equipe do Fladive. O Wellington de frente para o goleiro ampliou o placar.
No segundo tempo, o Washington pela esquerda diminuiu para o OSN, 5-3. Em seguida, o Wellington aproveitou o passe de frente para o gol e fez mais um para o Fladiv. Fidelis tirou a bola do goleiro e fez 7-3 para o Fladiv. Em seguida, Thiago e Vatão diminuíram novamente o placar para o OSN e logo depois, Gui Tavares deixou o dele para o Fladiv. Maicon, com o goleiro adiantado, aproveitou e fez 9-5 para o Fladiv. Arthur fez o sexto do OSN no jogo, mas já não dava mais tempo. Vitória do Fladiv por 9-6. E a gente do Conexão Esportes entrevistamos o Guilherme, que participou muito bem desse jogo. Veio treinando aí. A gente é uma equipe formada praticamente por amigos, com outras peças aí que chegou. E a gente está forte. Entrosamento eles têm. Já jogamos junto há muito tempo. E vamos aí, começando com o pé direito. O segundo jogo foi entre as equipes de Roma e Peñarol. Bruninho abriu o placar para a Roma na primeira etapa. Em jogada similar, Lucas fez 2-0. Juninho fez o terceiro da Roma nesse lance. Vinícius pedalou e arriscou de fora neste golaço. 4-0 Roma. No segundo tempo, Lucas fez o segundo dele e o quinto da Roma. Em bela jogada de Juninho, Lucas fez mais um, 6-0. Paulinho de fora fez o de honra para a equipe do Peñarol, placar final 6-1. E nós, do Conexão Esportes, entrevistamos o Lucas. Importante para ganhar moral, né? Pro resto da competição aí. E é isso aí, manter esse risco para nós sair classificado aí. É isso aí, tivemos a primeira rodada com muitos gols e resultados. Tudo, se vier colocar pra gente os resultados dessa primeira rodada da Copa Camisa 10, pra gente ir falando. Mas foi bacana, bela organização pelo Aleph, lá meu xará, né? Um grande abraço pra ele lá. Comprou um xará? Pra você ver, tem um xará em Divinópolis. Tem vários, né? Essa foi a primeira rodada da Copa Camisa 10, Varejão Azevedo 10-3. Alessandro Escapamento venceu por 8-3 a Neocasa. Frasdiv, é o jogo que a gente acompanhou, ficou 9-6. Roma venceu por 6-1 o Peñarol, não o Peñarol do Uruguai. Leão ficou 9-5. Esses números também estranhos. Com o Independiente. Esses são os jogos de sábado. Tivemos também os jogos também no domingo da rodada do Camisa 10. Chape perdeu de 9-2 para a equipe do Racing. Chapecoense também tá ruim, né, na competição, né? Catalão venceu por 10-3. 9-2 para a equipe do maior Serralira. Consul Borges venceu por 9-5 e o Barcelona venceu por 7-5 na competição. Essa rodada da competição da Copa Camisa 10. Oi? Agradecendo a turma do FUT, a toda a equipe reunida lá. E também, a gente, por devidos problemas técnicos, a gente não vai exibir reportagem do Rolimã. Então, semana que vem a gente vai exibir reportagem tanto do Rolimã, como também a série de reportagem que a gente vem acompanhando das artes marciais. Mandar um abraço também para o nosso amigo Marcelo Vaz, que é da equipe do judô. Semana que vem a gente vai rodar a matéria completa aqui no programa Conexão Esportes. Agora vamos do CSM. Tivemos semifinal do CSM. Mais uma vez, o cara do gol marcou Quem fez o gol? Quem? Ele, o mito, Nilmar Eustáquio. Essa aí foi a semifinal da categoria 50+. E o jogo entre Pedrinho Carnes... A equipe do Pedrinho Carnes acabou vencendo por 2-0 na competição, esse primeiro gol da partida. Bom que o Pedrinho Carnes ganhar, o churrasco já tá garantido. O churrasco tá garantido. Então, teve até uma concentração antes do jogo ali, os jogadores. E esse é o gol do mito. Nilmar Eustáquio fez o segundo gol na partida, dando vitórias para a equipe. Oportunista, hein? Faz gol todo jogo. Incrível. Esse é o jogo da categoria... Da categoria Master, a equipe do Semear diante, essa equipe, se eu não me engano, tem que olhar aqui qual que é. Essa equipe de azul, mas só que a equipe do Semear que acabou classificando. É o Grife, não? O de azul? Não, o Grife é a equipe do adulto, então essa é a do Master. Os uniformes são iguais. São iguais. Que o Grife é aquele... Então, se o Tu tiver como colocar pra gente na tela daqui a pouco como é que foi a classificação e quem classificou pra final... Aí eu vou falando para o público de casa quem são os finalistas do próximo final de semana, tanto sábado e domingo, lá do campo do CSM. Tem alguma informação, Ale, dos campeonatos? Não, que tinha falar até da Libertadores, né? Sim. Você disse mais cedo no primeiro bloco, reforçando só que essa semana os brasileiros jogam, né? O Santos vai ter que reverter provavelmente uma desvantagem grande, do Independente, caso seja aceito o recurso do time argentino pela escalação irregular do Carlos Sanches, que aí seria uma derrota de 3-0. Como aconteceu com a Chape, né? Na Libertadores do ano passado. Só que a diferença da Chape era na chave de grupo ainda. Né? Uhum. Ainda tinha condição de reverter em jogos de fase de grupo. O Corinthians vai ter que reverter na quarta-feira uma derrota
para o Colo-Colo por 1-0. E eu acho que não reverte, porque o time do Corinthians não tem mostrado um futebol que convença, né, a conseguir classificar para as quartas de final. Temos, claro, o jogo mais esperado, Cruzeiro e Flamengo. Né? Sim. Tendo aí a possibilidade de jogar pelo empate, ou até por uma derrota de 1 gol de diferença. E não pode jogar como jogou contra o Santos, né? Com o resultado debaixo do braço, porque quase deu errado. E se já entrar em campo achando que está classificado, as coisas podem se complicar. E nesse jogo tem a arbitragem ali, estrangeira do árbitro que apitou a semifinal da Copa do Mundo. Então, nesses 2 jogos aí, o primeiro foi o finalista, né, da Copa do Mundo e agora um semifinalista. O Uruguai, né, o Andrés Cunha. Andrés Cunha, vai dar o jogo entre Cruzeiro e Flamengo. E com todos os ingressos vendidos, né, no Mineirão. Todos, esgotados. 61 vai ter o apoio da torcida incondicionalmente na quarta. Mas sempre lembrando da questão do gol fora, né? O Cruzeiro, por exemplo, um 3-1 pro Flamengo, classifica o Flamengo. Então, claro, o Cruzeiro tem que tomar mais cuidado. Ainda temos também o Grêmio tentando reverter a desvantagem contra o Estudiantes, perdeu o primeiro jogo 2-1. E o Palmeiras é uma situação mais tranquila, jogando na quinta-feira. É a mesma situação do Cruzeiro, mas é mais tranquilo pela qualidade dos times, né? O Cerro, né, que na teoria é o mais fraco, fez a 16ª campanha apenas, né, da primeira Foi o pior fase. classificado, né? E o Palmeiras, como foi você o melhor. falou, né, 8 jogos sem tomar gol. Imagina você jogar contra um time que não toma gol há 8 jogos, né? Você aí já fica pensando, toma 3. Como que eu vou fazer gol, né, nesse time? Acho que o Palmeiras realmente está bem encaminhado aí dos brasileiros, além, claro, do Cruzeiro. Mas, claro, por toda a rivalidade, há essa tensão maior, mas o Cruzeiro tem essa vantagem muito grande. Antes de passar, a gente finalizar o nosso programa, vamos atualizar aqui, já que eu falei quem os times classificados para as finais do torneio do CSM. Ficou assim na categoria adulto: Grife Esporte versus Mega 24 Horas, equipe que o Pedro Martins está torcendo, que é a equipe do Grife Esportes, do amigo dele lá do CSM. Já pela equipe da categoria do Master, ficou Império Tabacos, e a equipe do TR Transportes, é outra equipe classificada para a final. Já nas 55 mais ficou Top Jeans, e a equipe do Nilmar está com Pedrinho Carnes. E na outra categoria, até o Car, vai jogar contra a equipe do CMA. Jogos começam nesse sábado, a partir das 2h30 da tarde, e no domingo, a partir das 8h30 da manhã. Lembrando que, independente de quem forem os campeões, tem que convidar a gente para comemoração. Sim, na comemoração estaremos lá. Lembrem da gente, que fomos aí diversas vezes, né? Eu, Marcelo, o Aleph sempre, o Júnior, o João, todo mundo que foi lá, da equipe do programa. Sim. Não esqueçam o Túlio também, o Marcelo. Marcelo, todo mundo. Gritou. Fala o churrasco, a turma grita, né? Bacana. E tivemos também nesse final de semana lá, eu estive lá em Oliveira, dei uma passadinha na praça 15 de novembro. O Trilhão, a turma do Trilhão que teve aqui no programa no outro domingo passado, então eles mandaram pra gente algumas imagens do Trilhão lá que aconteceu nesse final de semana. Se tu tiver como colocar pra gente, o Trilhão que já teve mais de 100 pessoas que participou desse Trilhão. A saída foi da praça 15 de novembro e foi até nas comunidades rurais da cidade. Então, o público foi até bacana, teve uma junção junto com a equipe dos jipeiros. E mandar um abraço para o Pedro Augusto, toda a equipe que esteve organizando esse evento lá no sábado, que começou 9 horas da manhã e acabou 5 horas da tarde. Abração a toda a equipe que esteve lá neste final de semana. Vamos passar agora, tivemos um vídeo, as fotos bacanas da turma lá do Trilhão na cidade de Oliveira, lá, na praça 15 de novembro, isso aí antes da saída. Todo mundo ali, perto ali, as motos, também os jipes. Então, concentração total para largada. Foi muito bacana esse evento aí, abraçando a todo mundo que esteve presente neste domingo, nesse sábado, lá na cidade de Oliveira. Tivemos um vídeo também de um árbitro do jogo, né? No jogo entre São Paulo e Ceará, foi um vídeo até bizarro, né, Ale? Exatamente, né? No primeiro tempo ali, o São Paulo pressionando, né? Conseguiu chegar perto realmente do gol do Ceará. E num rebote, né? Numa defesa do goleiro Everson, do chute do Everton, né? Sim. O árbitro auxiliar ali tenta... O que aconteceu com ele, gente? Ele tentou dominar a bola. O que aconteceu, né? Grande pergunta. Ele empolgou, dar uma matada na bola. Ele incorporou... Se eu não me engano, é do Mato Grosso. Do Mato Grosso, é que o árbitro é do Mato Grosso, o Wagner Helwey. É isso. E aí, na súmula, realmente é um árbitro auxiliar do Mato Grosso. E ele parece que tentou dominar a bola, né? Sei lá, parece que foi meio demonstrou uma categoria sensacional. Lembrando que os assistentes jogam, né? Lembrando que os assistentes jogam também, né? Porque aqueles árbitros ali, eles não têm função, né? Aí deve que ele pensou assim, deixa eu aparecer aqui, deixa eu dar um pulo. A gente teve um jogo na Série B aí, se não me engano, até foi do Boa,
que o assistente... Bom que a gente esqueceu ele de lado, né? É. Porque antes a gente sempre falava da Série B com o Boa e o Boa esse é o ano não tá dando último colocado. alegrias, não. Mas teve um Bandeira no jogo com o Boa que ele foi marcar uma... Foi mesmo, isso é verdade. Linha, ele invadiu o campo, realmente, é uma coisa impressionante. Ele conseguiu marcar quase na linha Boa da e área. Figueirense. Foi Figueirense? Foi Eu tenho Figueirense. certeza que o Boa perdeu. Não sabe, mas não é o mesmo, realmente, né? Mas esse aí realmente mostrou que o porquê que ele não foi Porquê, jogador. né? É arbitragem no Brasil, mas assim, esses fatos acontecem, né? Fatos inusitados. Fatos inusitados. Ó, a pergunta do Manuel Corinthians, que vem participando com a gente todo o programa. Esse é Um dia a gente tem que convidar o Manuel pra vir aqui, porque eu acho que nunca ninguém assistiu esse programa tanto igual ele. Todo programa ele assiste e acompanha a gente. Um abraço, Manuel. Corinthians aí fez uma pergunta para você e para todos aqui da nossa bancada. Qual o melhor jogador estrangeiro que está atuando no Brasil? Qual é o melhor para vocês? Pode começar. Melhor estrangeiro em termos técnicos e na média nesse ano é o Arrascaeta. Acho que, por exemplo, você tem o Arboleda jogando bem no São Paulo também, o próprio Kahneman no Grêmio também, mas na média, e você pegando a parte de decisão de partidas, o Arrascaeta acho que tem sido o melhor nessa temporada. Eu concordo com a Lê, né? O Arrascaeta... como que a gente define, né, o melhor? O que decide mais? O Arrascaeta, ele tá sempre participando dos gols do Cruzeiro, seja com assistência ou finalizando. Você tem o Rojas, por exemplo, no São Paulo, mas tá há pouco tempo. O próprio Kahneman também, no Grêmio. São vários, né, estrangeiros, mas o que já se destaca há algum tempo, né, já tá há bastante tempo no Cruzeiro. A sequência boa do time, E a sequência, né, do campeonato é o Arrascaeta, para mim também. E eu vou concordar com meus companheiros aqui. Eu também vejo o Arrascaeta como esse grande nome, até porque também ele, no início do ano, vinha de períodos inconstantes e durante a temporada ele foi solidificando, né? Foi incorporando, foi tomando mais jeito de jogador. Até o Pedro disse isso aqui mesmo, que depois da Copa ele voltou melhor do que ele foi para lá. Né? Aí também tem o Borja, que veio veio por um valor alto, veio com uma expectativa alta, não foi muito bem no início da temporada, mas que agora veio saindo os gols. O próprio Nico Lopes também no Inter, né? Tem sempre decidido jogos. Se a gente for fazer uma seleção, são muitos. Até eu acho que... Até o Romero também, né? Romero, até o Romero. Tem pessoas que não gostam do Romero. Corinthians, fazendo um campeonato, né? Ainda bem que você falou, porque eu acho que ele queria que a gente falasse. Mas assim, eu acho que o Romero até não está fazendo uma temporada ruim dentro das possibilidades dele, mas eu acho que, se for falar o melhor, acho que é o Arrascaeta. Bacana demais. Antes da gente despedir, um abraço para o Ney Burger, que está acompanhando a gente, o nosso programa lá do bairro Maria Helena, mandou para a gente o resultado... Ney, que é esposo da Érica, né? Mandar um abraço para eles lá, eu conheço o Ney. Já foi lá comer um sanduíche? Já, amigos da minha mãe. Sim. Tivemos a rodada da Copa de Divinópolis, jogos da volta. O Dínamo venceu o Inter por 2-0, o Juventude venceu o Mangabeira por 3-1, a América Danilo Passo venceu por 2-0. Nos pênaltis, o Olímpia venceu por 7-6. Texas 2-2, no pênaltis 5-4 para a equipe do Texas, classificado. Napoli 2-2, na decisão dos pênaltis o Napoli foi classificado. Colorado perdeu para o América do Maria Helena por 4-2. Correria perdeu para o Peixe Lages por 2-1. Cannabis venceu a equipe do Panelinha por 3-2. O Minas venceu o Divino por 2-0. O Azulão, Boca Jusa, venceu o Primavera por 6-2. Independente venceu o Palestra por 1-0. Sevilha e Zinabre 0-0. Jogo Zinabre classificado. OAB venceu a equipe do Galácticos por 2-1. A equipe do OAB classificada. O JEC venceu por 3-1 a equipe do Santos. O JEC classificado. A América do Maria Helena venceu por 1-0. E o Paraíso perdeu para o Mila por 3-1. Essa rodada da Copa Divinópolis, semana que vem. O sorteio vai ser na terça-feira. Tanto de jogo, hein? Ufa! Acabou. Acabou. Um abraço pro... mais um time pro Pedro Torce, o Cannabis, né? O legal é a criatividade dos nomes das equipes, né? São muito criativos. Aproveitando aqui a presença de todos, seus abraços, Alexandre Rodrigues, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, né? Agradeço mais uma vez, abraço a todos aqui da produção também do nosso programa, nosso Júnior, nosso Túlio também, sempre aqui com a gente. Um abraço à nossa dona Célia Maria, mãe do nosso João Luiz. Abração a ela. Acompanhando. José Maria Reis também, o pai do nosso João Luiz, estão sempre ligados aqui no programa realmente. E agradecemos a audiência a todos que estiveram. Abração a Adriano Reis também, aproveitando. Mestre, sempre ligado também. Valeu demais. Seus abraços, Pedro.
Mandar um abraço para todo mundo que assistiu o programa, mandar um abraço para a Cláudia, que está me assistindo, trabalhou comigo, toda a minha família. E torcer, né, para que o único representante brasileiro consiga avançar, para a gente continuar tendo Minas sendo representada na Libertadores no meio de semana. Até semana que vem. Seu abraço, Pedro. Vitor, e muito obrigado pela sua participação. Um abraço para minha família, para meus amigos que estão assistindo, né, para você que nos deu essa atenção, né, nessa noite do domingo, né. Assim, bacana, não teve um momento de emoção dessa vez. Essa vez hoje não. o Vitor tá hoje mais... eu tô mais seguro. Aquele dia ele estava mais emocionado, hoje ele está tranquilo. Abração a todo mundo que acompanha esse programa no domingo. Abração, minha namorada G, que está acompanhando em casa o programa. Então, abraçando a todos que estão presentes neste domingo do programa. Abração ao Neyburg, a todos que mandaram mensagem pra gente no WhatsApp. Semana que vem, domingo que vem, Pedro Martins, apresentação do programa. Só lembrando que amanhã tem a reprise, né? Amanhã é reprise 3h30 da tarde. Você pode acompanhar tudo também no YouTube. Matérias, o programa na íntegra. Então, você vê tudo no YouTube do programa Conexão Esporte. Domingo que vem, Pedro Martins faz companhia aqui no Conexão Esporte. E também passar a bola para Tainá. Já tá na hora dela voltar já, né? Que férias que é essa? Viu? Então, você está tocando, eu vou chutar e ela finaliza depois. Isso aí, bacana. Abração a todos, um ótimo domingo e até a próxima.